prazer, Wellington. Bom, quero agradecer aí ao TDC pelo convite, né? Vai ser um prazer aí ter essa horinha de conversa com vocês. Com certeza a gente vai ter muito aprendizado. Vou fazer uma descrição da foto que está aparecendo na minha janela. Eu sou uma pessoa branca, né? Eu tô nesse momento aí na foto, eu tô com cabelo curtinho, com um bigode, sorrindo, olhando para a câmera. Tem umas luzes amarelas de um lado, né? Uma luz amarelada, e do outro lado tem uma luz mais azulada. E atrás de mim tem uns painéis luminosos com desenhos gráficos tipo diversos assim. Então eu me chamo Vini Ladeira, né? Atualmente eu atuo no time de design de produto aqui da HandTalk, que é uma empresa de tecnologia assistiva para Libras, né? A gente tem uma solução de inteligência artificial que ela faz a tradução do português para a língua brasileira de sinais, e atualmente a gente está expandindo aí do inglês para a língua americana de sinais também. Então, bom, para quem não conhece, a gente tem um aplicativo também, que é um app gratuito que você pode baixar na App Store ou na Google Play, e aí você pode fazer consultas, né, de sinais em ASL, né, da língua de sinais americana, ou na Libras, né, na língua brasileira de sinais. Aí, não sei se eu descrever meu sinal vai dar para reproduzir, mas o meu sinal é a letra V. Você pega a letra V e bota bem no lóbulo da orelha e aperta assim no lóbulo da orelha. Isso, bem parecido assim. Isso, exatamente assim que a intérprete fez. Bem ali no lóbulo da orelha. Legal. É isso aí, gente. Prazerzaço estar aqui, de verdade. Boa. Jô? Bom, vou me apresentar de novo. Antes de apresentar a Jo aqui, só complementar. O Vini, uma curiosidade, Libras eu tô aprendendo remoto, viu, com uma pessoa surda. Então, dá para poder, com a descrição do sinal, dá para poder a galera também que não tá vendo aqui, mais ou menos entender como que foi feito aqui o seu sinal. Ah, que legal. Massa. Legal, boa. Desculpa, Joana. Não, tranquilo. Tô aprendendo. Aprendi uma coisa nova também. Legal. Bom, eu sou Joana Volosca, eu tô aqui com vocês desde cedo, né? Eu estou coordenadora da trilha de acessibilidade junto com o Giovanni, o Álvaro e o Felipe. É minha primeira vez presencialmente no evento, eu já dei palestra na edição anterior. Eu sou designer, formada pela Universidade Federal de Pelotas, tenho pós-graduação também em UX, trabalho na CWI Softwares, e eu atendo o cliente via, né, com sites da Casas Bahia, extra.com.br e ponto, trabalhando justamente locada na squad de acessibilidade como especialista ali, né. Eu estou nisso há 2 anos, eu já estudo acessibilidade há um tempinho, eu entendi a importância da acessibilidade quando estava fazendo o meu TCC. Na graduação, a gente não tem muito esse contato com acessibilidade, e eu fui fazer um TCC sobre experiência do usuário, e eu percebi que eu não poderia falar sobre experiência do usuário se eu não falasse sobre todos eles, né? Então, desde então, a acessibilidade tem tornado meta na minha vida, e eu estou trabalhando nisso, estou muito feliz, assim, aprendendo uma coisa nova todo dia. Eu sou Giovanni, pessoal, eu vou mediar o nosso painel. Sou Giovanni Bertotti, trabalho na Bolsa de Valores. Já fazem 5 anos que eu trabalho com o tema de acessibilidade digital. Eu sou formado em psicologia, a área é totalmente diferente, né, da área de TI, e gosto muito do tema de acessibilidade, programação, automação, testes, design system, comunidade, cultura. Gosto muito, sou totalmente apaixonado por esse tema de acessibilidade digital. Eu vou estar hoje mediando aqui o nosso painel. Pessoal, eu vou fazer... Deixa eu só te interromper, que eu esqueci de me descrever. Erro de principiante. Eu sou uma mulher negra, de cabelos de pele clara, de cabelos na altura dos ombros, bem encaracolados. Eu uso óculos,
E estou vestindo uma blusa preta do TDC hoje. Atrás de mim a gente tem, então, o painel, o telão do painel. Acho que é isso. E tem 1,52 m, isso eu não tinha falado ainda hoje. Sim, a gente está aqui sentado, um do lado do outro, eu e a Jo, né? Eu sou um homem branco, tenho cabelos castanhos, olhos castanhos, tenho 1,70 m, estou com uma camiseta preta dos 7 Cavaleiros do Pecado Capital, que é o Capitão Meliodas, estou de shorts e de tênis. Pessoal, eu vou fazer as perguntas, tá? Direcionadas, mas quem quiser responder depois também pode responder, tá? Vini, eu vou fazer primeiramente uma pergunta para você. Pensando nessa questão de experiências para todos, né, em produtos digitais, como que a gente pode criar uma cultura de produtos digitais acessíveis? Massa. Bem legal sua pergunta. Você me ouve bem? Não entendi, Vini. Pode repetir? Você me ouve bem? Estamos te ouvindo bem. Tá, beleza. Eu gosto muito desse tema da atividade de experiências digitais para todas as pessoas, né? Quando a gente tenta ampliar bastante esse escopo aí da acessibilidade, né? Porque normalmente quando a gente pensa em acessibilidade, a gente inicialmente imagina que é uma área que vai atender apenas pessoas com deficiência, né? Então, quando a gente fala sobre todas as pessoas, a gente muda um pouco essa ótica, né, de que a acessibilidade ela vai ajudar pessoas também sem deficiência, né, como foi muito falado aqui durante o evento, né, sobre a questão da acessibilidade e ajudar a vida de pessoas sem deficiência também, além de possibilitar a interação de pessoas com deficiência, mas também amplia para um público mais aberto, né? Visto que, inclusive, futuramente, a gente vai envelhecer, né? Então, a gente vai adquirir algumas questões, né? Que talvez uma visão menos acurada, ou talvez uma audição menos acurada. Então, eu acho que ter percepção desses fatos, né, além de todos os dados, né, que a gente tem sobre quantidade de pessoas que têm um daltonismo, que seja, ou que pessoas surdas, né, que têm pouco letramento no português escrito e preferem se comunicar na sua língua original, que é a Libras, né? Então, acho que trazer esses dados, acho que é o primeiro passo para que a gente consiga construir essa cultura de pensar em acessibilidade, né? E aí, claro, trazendo esses pontos específicos, né, de especificidades de alguns usuários específicos, né? Então, pessoas surdas têm essa necessidade, tem essa especificidade, pessoas com deficiência visual têm essa especificidade também, mas trazendo também pessoas que não têm deficiência e que eventualmente, muito possivelmente, vão ter no futuro, né? Porque a gente vai envelhecer e a gente vai mudar a nossa forma de perceber o mundo, né? Então, a acessibilidade realmente é para todas as pessoas. Então, acho que é por aí. Alguém quer complementar? Eu acho muito interessante quando a gente vai apresentar sobre acessibilidade e a gente consegue fazer aquela correlação entre pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência, né? Quando a gente vai fazer um elemento, por exemplo, eu estou melhorando aqui a navegação por teclado do meu site, da minha página, que vai atender uma pessoa com deficiência visual, que faz a navegação só por teclado, mas também vai resolver para você quando o dia que o cachorro mordeu o seu mouse, né? O mouse acabar a pilha. E aí eu acho que as pessoas começam a pensar assim, nossa, não é só... Vai me atender também. Eu lembro o dia que meu mouse quebrou e eu precisei fazer alguma coisa pelo teclado. Eu gosto muito de fazer essa correlação, porque as pessoas acabam percebendo que a gente não está projetando... projetar acessibilidade é para todo mundo, né? Pensar que tem uma mãe com uma criança no colo, também vai ser atendida pela acessibilidade. Levar isso para dentro da bolha da pessoa, né? Falou tudo, Joana.
é muito um ponto que a gente traz, pelo menos nas situações que levam aqui as pessoas a utilizarem a acessibilidade, né? Não só as limitações aqui físicas, sensoriais, e às vezes situações do dia a dia mesmo, tá num ônibus cheio, né, as pessoas e não conseguem mexer no celular com as duas mãos, ou está olhando ali contra o sol, então não tem um contraste suficiente para poder visualizar, né? Então existem N pessoas que são beneficiadas quando a gente fala de acessibilidade, e não só pessoas com deficiência, né? Lógico, a gente sabe que tem a questão do envelhecimento, que as pessoas sim vão se tornar mais velhas e é natural precisar de um recurso maior de acessibilidade, mas mesmo as pessoas que não precisam estar numa situação de maior idade, de uma idade mais avançada para isso, mas situações do dia a dia, né? Às vezes a pessoa desenvolve uma aplicação e acontece alguma situação que ela mesma não consegue utilizar se ela não considerar acessibilidade. É Sim, legal, com né? certeza. Opa, desculpa, Pode falar. Giovanni. Pode falar. Não, é legal que a gente está falando aí das deficiências temporárias, né? E tem o outro termo também da situacional, né? Que é, tipo, tem uma situação específica que, tipo, tô carregando um bebê no colo. Aí, nessa situação, eu preciso de uma assistividade, né? De uma certa acessibilidade para aquela situação. Então, é bem legal isso. Sim, com certeza. E a gente precisa estar pensando, né? Sempre em envolver todas as pessoas, porque quando se trata de uma cultura, né? Não é só pensar realmente ali centralizado, né? É descentralizar e colocar todo mundo envolvido nessa roda e fazer a roda realmente girar. Agora eu vou fazer uma pergunta para a Jo, e se vocês quiserem responder também depois, podem responder, tá? Jo, como envolver as outras squads, as outras equipes, junto com esse tema de acessibilidade, para construir produtos digitais acessíveis? Bom, isso eu aprendi nesse um ano e quase 2 anos de squad de acessibilidade, né? Eu acho que a parte mais importante da gente conseguir conquistar as outras squads é principalmente quando a gente mostra para ela que a gente quer fazer um trabalho colaborativo. A partir do momento em que a gente mostra para a squad, né, que a gente, ela é dona do produto, ela é a equipe que mais entende daquele produto dentro da empresa e você entende de acessibilidade. Então a gente precisa respeitar muito o papel de cada uma ali dentro e encontrar esse trabalho colaborativo e de ajuda mútua para que o produto nasça acessível, se torne acessível, mas sem que ele mude as características principais dele, né? Porque, querendo ou não, a squad responsável por aquele produto, ela tem demandas vindas de negócios, ela tem situações em que ela precisa seguir, e a gente não pode simplesmente chegar lá e dizer, olha, agora precisa ser acessível e vai ser assim. A gente acaba batendo a cara na porta, e a partir do momento que a gente se mostra muito aberto a explicar o que é acessibilidade, a ensinar como fazer acessibilidade e mostrar assim, olha, eu não quero mudar, não quero deixar nada feio aqui dentro, eu quero trabalhar colaborativamente com vocês, porque a gente precisa junto fazer com que esse produto seja tão bom quanto ele é hoje e ainda acessível. Você sabe que, até complementando aqui, me veio na mente aqui alguns pontos, né, que eu passei já na minha carreira aqui durante o período de descobrimento relacionado à acessibilidade e aos próprios squads que a gente trabalha, né? E no começo, assim, a gente percebe que, dependendo da nossa abordagem com os squads, o squad pensa que a acessibilidade é só um gate, só um gargalo ali, né? Porque muitas vezes a gente fala de acessibilidade desde a concepção do projeto, mas por muitas vezes ainda chega para um teste de acessibilidade sem o mínimo cuidado com o tema, né, durante toda a esteira de desenvolvimento. Então, quando você faz ali o desenho da aplicação, quando você pensa numa solução, quando você começa a desenvolver, às vezes não é tratado a acessibilidade. E aí chega para testar a acessibilidade lá na ponta, no final da esteira,
e são encontrados diversos bugs de acessibilidade, né? Então, querendo ou não, às vezes os squads eles entendem que, poxa, o time de acessibilidade está para poder barrar, está para poder ser um stepper aqui, para a gente passar e atingir aqui o que a gente quer levar para a produção, né? E, na verdade, quando a gente tem uma forma colaborativa, como a Joana trouxe, quando a gente ensina, inclusive, os times a trabalharem com acessibilidade de uma maneira profissional, coisa que a gente não aprende em universidade, né? Minha formação é tecnologia, né? Sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas. A gente não teve nada de acessibilidade na minha graduação. A minha pós em arquitetura da informação e experiência do usuário teve uma pincelada muito superficial de acessibilidade em apenas 4 horas de aula, as quais o professor não tinha domínio do assunto, então eu já trabalhava com o tema há um bom tempo e colaborei bastante com essa aula, porque os próprios profissionais, mesmo nas poucas aulas que a gente tem, eles não sabem trabalhar ainda com o tema de acessibilidade. Então é um papel nosso também compartilhar conteúdo, né? E dentro do Itaú a gente faz muito isso. A gente tem workshops que são ministrados pelo nosso time de acessibilidade. A gente compartilha mesmo o conhecimento, né? Inclusive fizemos um próprio Shift Left, que é levar alguns conhecimentos, né? Do time de teste aqui que a gente faz para os times de design, para o time de desenvolvimento mesmo, para que chegue mais redondo ali na etapa de teste, né? E que a gente comece a mudar a visão que a acessibilidade é só um gate, né? Então, essa colaboração aqui é muito importante para a gente conseguir cada vez mais disseminar o tema, a colaboração mesmo entre as pessoas, entre os squads, porque por muitas vezes a gente tem alguns problemas técnicos que um squad não conseguiu resolver, só que porventura outro squad já passou por aquele problema, né? Então o compartilhamento de informações entre os times também é muito importante. A gente tem uma base ali segmentada sobre bibliotecas mesmo de reutilização, trechos de código, etc., né, para determinados problemas. É perfeito isso. Sobre não olhar a acessibilidade, né, como um gargalo a ser resolvido, né, no final de que o produto digital já está realizado, né, e aí pronto, terminamos de fazer aqui a nossa aplicação, nosso serviço, e agora acessibilidade, né? Imagino que seja muito comum, né, a gente alguns times tipo olharem para a acessibilidade no final do processo todo, né, da criação, mas eu acho que o tema ele deve ser uma cultura que vai costurar todos os times, até extrapolando, com certeza, assim, os times de tecnologia, né? Então, tipo, desde ali da pessoa de facilities que está cuidando do espaço físico ou digital, onde as pessoas vão estar tendo as reuniões, vão estar tendo as cerimônias, né? Até, enfim, passando pelo suporte do cliente, como é que ele fala com esse cliente, né? Como é que ele escreve, né, esses e-mails, né, com muito emoji, sem muito emoji, com imagem, sem descrição alternativa, né? Então, utilizando imagens que são piscantes demais e podem atrapalhar ali a percepção da pessoa, ou, né, como é que é essa escrita, né? Se essa escrita é uma linguagem simples ou é uma linguagem muito rebuscada que atrapalha as pessoas a terem um entendimento mais objetivo das mensagens, né? Então, eu acho que é uma cultura mesmo, como o Giovanni falou desde o início, né? É uma cultura que deve ser trabalhada aí em todas as squads, independente da área, né? Independente da disciplina que a gente tá trabalhando. Alguém quer complementar? Não, é só falar que assim é o todo, né? Então, cada um tem suas responsabilidades relacionadas à acessibilidade. Não é só a responsabilidade do time de design, não é só a responsabilidade do time que testa ou só a responsabilidade do time que coda. Todo mundo tem ali a sua responsabilidade e todo mundo tem a possibilidade de entregar ali para a próxima etapa
da jornada, né, a próxima etapa da esteira, um produto que esteja mais acessível, porque no final das contas, se a gente entrega um produto que não esteja acessível, teremos pessoas sendo impactadas, né, na produção ali, teremos perda de receita, então o todo ele é beneficiado ou prejudicado quando a acessibilidade ela é levada em consideração ou não, né? Com certeza. E a parte de cultura é todos, né? É envolvimento de todo mundo. E pensando nessa questão de como envolver as pessoas, Wellington, fala um pouco para a gente qual que é o papel da liderança nessa questão de construção de produtos digitais acessíveis. Antes do Wellington responder, deixa eu só ler um comentário bem bacana da Karen aqui no nosso chat, né? Karen, eu não vou saber falar seu sobrenome, mas é a Karen. Ela disse assim: penso que a acessibilidade tem que ser pensada desde o início, com todos. Criar essa cultura de pensar em quem vai usar e que não é só cumprir tabela. Acho que é muito isso que a gente acabou de falar, né? Sim. Tu conseguiu resumir numa frase tudo que a gente disse. É pensar em todo mundo e trabalhar desde o início, pensando em acessibilidade. Perfeita. Legal, muito bom mesmo. E tem essa visão, né? É o todo, todas as pessoas precisam estar envolvidas. Sim. E referente a essa questão de liderança, Wellington, qual que é o papel dela dentro da construção desses produtos digitais acessíveis? Legal, eu vou começar aqui a discorrer sobre essa questão, Giovanni, contando um pouquinho da história aqui que a gente passou, tá? A gente teve uma oportunidade lá atrás, dentro da instituição, dentro de um evento de superintendência mesmo, que foi quando a gente levantou a mão, né, uma pessoa deficiente visual, inclusive, quando teve a criação da nossa área de qualidade, a pessoa levantou a mão e falou: poxa, a gente está olhando para a qualidade aqui, vamos olhar para a acessibilidade também, né? E a liderança rapidamente ela falou: legal, você deu uma ótima ideia e a gente precisa agora desenvolver essa ideia. Até então a gente não tinha nada relacionado a processos, nada relacionado a pessoas que que estavam olhando diretamente aqui para o tema, né? E aí começou esse desenvolvimento aqui inclusive da nossa área falando de testes, né, de acessibilidade, que a gente está ali dentro de tecnologia. Isso foi em 2016. Então, o time começou a olhar metodologia, formas de teste, framework, como que a gente reportaria aqui os próprios bugs, o que é bug, o que não é bug, quais ferramentas que a gente passaria a utilizar. E todos esses passos, eles só foram possíveis porque a liderança ela estava ali apoiando, né, logo no começo, na largada. Então, poxa, a gente precisa estudar isso e elaborar como vai ser essa jornada aqui de acessibilidade, né? E, lógico, quando a gente começa, principalmente numa instituição grande, não é muito simples, porque existem vários times, vários squads, e a gente precisa ir por partes, né? Eu costumo dizer, a gente vai igual o Jack ali, por partes. Em 2018, o time foi ficando mais robusto. Lá atrás, a gente começou com 5 pessoas. Então, a gente começou a reservar orçamento, começamos a desenvolver o próprio framework mesmo, conscientização das pessoas, né, do time, e também a gente entender que a gente precisa, logicamente, falar de acessibilidade, mas a gente precisa, em alta liderança, a gente precisa reservar recursos para que possam ser olhados, possa olhar para a acessibilidade, possa capacitar outras pessoas, e não só a gente fala lá, legal, eu vou colocar aqui na minha empresa que eu tenho 1000 GMUDs que são aprovados por semana e eu preciso de uma pessoa para testar acessibilidade, né? Dessa forma, assim, a gente fatalmente deixa passar alguma coisa. Então, o time foi crescendo. Primeiro, falando aqui da parte de orçamentos, o time foi crescendo, a gente tem uma estrutura bem robusta aqui, né, de acessibilidade. A gente fala aqui de testes, 160 colaboradores, né, então o que a gente começou com um time pequenininho lá atrás, hoje está um time enorme,
foi justamente porque o time acreditou que a acessibilidade realmente é algo que precisa ter nos projetos, a gente precisa envolver as pessoas, né? Então, esse é um dos pontos, a questão de orçamento. Cultura é outro ponto aqui que eu acho importante. A própria liderança, ela precisa acreditar e precisa entender que, às vezes, com números, às vezes com retorno, o quanto que isso é bom para a instituição como um todo, o quanto que a gente vai conseguir se posicionar no mercado, né? Então, a própria liderança entendendo a cultura, fica muito mais fácil para a gente poder disseminar aqui para o restante dos times, para o restante da instituição. A gente precisa prover, a gente, né? Eu falo a gente porque hoje eu estou na cadeira de liderança, mas a liderança ela precisa prover aqui também a possibilidade para que a gente tenha processos bem perenes nos períodos de esteira mesmo. Então, indicadores a gente precisa prover oportunidades para que não sejam dado bypass em entregas relacionadas a, principalmente entregas de front-end aqui, né? Então, incentivar mesmo o time, a gente não promover mecanismos para dar um bypass, né? A gente promover mecanismos, sim, para capacitação de pessoas e a gente entender, colocar aqui na mão do time o empoderamento, que a acessibilidade ela é parte do todo, né? Ela não é uma feature que a gente precisa desenvolver aqui, colocar em produção, ó, não tenho nada de acessibilidade hoje, amanhã eu desenvolvo uma feature aqui, coloco e deixo o produto acessível. Não, isso aqui hoje não existe e a gente, todo mundo que é profissional aqui da área de acessibilidade, a gente sabe que não é de uma hora para outra, né? Então, aceitar as expectativas que a gente recebe, principalmente dos times que trabalham com teste e que a gente sabe que a galera que está ali na linha de frente quer entregar, quer fazer ali as entregas das suas demandas, e às vezes a gente colocar, como liderança, colocar a mão ali e falar, poxa, calma, a gente não é só uma entrega, a gente não tem que colocar um produto só por colocar esse produto em produção, a gente precisa olhar para aquilo que a gente vem falando, né, para o todo, quem que vai usar, qual que é a experiência que aquele cliente ele vai ter ali. Então, acho que na minha visão aqui, a parte da gestão, ela cabe muito desde você provisionar orçamentos, passar pelo aculturamento dos times, capacitação, e em seguida a gente também olhar para indicadores, que é o que dá uma sustentação maior quando a gente fala de um tema tão delicado, que é um tema de acessibilidade, e que não é um tema ainda tão conhecido quanto a gente gostaria que fosse, sabe? Alguém quer complementar? Não, bem legal mesmo, assim, só complementando, assim, incluir isso no processo, né, mas bem intrínseco no processo, e aí, então quais seriam esses indicadores, né? Eu fiquei pensando assim, a gente tem, né, a WCAG, né, e tem os níveis de conformidade, né, do AA, AAA, né, acho que isso seria um bom ponto de partida para um dos indicadores, assim, que você fala. Sim, esse é um bom ponto de indicador. Outros pontos de indicadores, quantidade mesmo de bugs que estão abertos, principalmente quando a gente já tem times testando, qual tempo que esses bugs já está aqui aberto, né? Se está em ambiente de desenvolvimento ainda, em homologação, se esses bugs eles já estão em ambiente produtivo, e em quanto tempo que esse bug ele está aqui em ambiente produtivo, sabe? O quanto que a gente está impactando, caso esse bug esteja em ambiente produtivo, os clientes que estão ali, né, não conseguindo ler alguma informação ou seguirem algum fluxo. Então, esse tipo de indicadores a gente consegue a partir do momento que a gente já tem um time montado. Mas quando a gente não tem um time montado, quando a gente vai começar a jornada aqui para testar a acessibilidade, montar ali uma equipe, existem outros indicadores que a gente pode considerar. E aí a WCAG é fundamental, porque você consegue fazer uma varredura na sua aplicação, você consegue identificar quantos bugs a gente tem e monitorar
partir de tantas ações que foram realizadas. Então, por exemplo, capacitação dos times, desenvolvimento de bibliotecas acessíveis, por exemplo, no próprio design system. Depois de todas essas etapas, o quanto que isso melhorou? Reavaliar, sabe? O quanto que a gente tem em produção? E às vezes a quantidade de bugs que a gente tem em produção, tecnologias ali, a gente tem que ser bem realista, né? Que muitas coisas que estão rodando, a gente não consegue tirar de uma hora para outra, tirada de produção e colocar uma nova experiência acessível, né? Há um trabalho ali, porque tem a sustentação do que já está rodando e tem as entregas que a gente precisa fazer já pensando em acessibilidade, né? Tem uma fala que um companheiro nosso de trabalho ele costuma utilizar, que talvez muitos já conheçam, né? Que é assim, poxa, às vezes a gente compra ali um sobrado com escadas, né? E a gente vai morar nesse sobrado. Porventura a gente perde o movimento ali das pernas, né? E a gente passa a usar a cadeira de roda. Para a gente poder adaptar ali a nossa casa para poder subir para o andar de cima, às vezes tem um custo muito maior do que se na construção a gente já pensar em acessibilidade. E eu trago essa analogia, por exemplo, para dentro dos nossos projetos digitais, né? Às vezes já está em produção rodando muito bem ali a ferramenta, mas sem acessibilidade, né? Então a gente não está conseguindo atender todas as pessoas, mas eventualmente para poder fazer uma correção que a gente olha ali, por exemplo, para algumas plataformas mais legadas, vai sair mais caro do que se a gente colocar uma nova casa ali, uma nova aplicação em produção sem esses bugs de acessibilidade, já pensando em acessibilidade desde a concepção, né? Então a gente tem essa analogia que a gente traz para o digital, mas que é uma analogia muito boa que a gente pode também fazer para mensurar, poxa, o quanto que eu vou ter aqui de gasto até mesmo, né? E o quanto que esse gasto aqui pode me trazer de retorno financeiro, seja em qualquer dos produtos. Vamos levar para o varejo, por exemplo, né? O quanto que a gente deixa de comprar, fala a gente como pessoa com deficiência, em e-commerces por não ter, por exemplo, uma descrição de algum produto, ou você não conseguir fazer uma navegação numa plataforma X ou Z ali. Quanto que a gente deixa de consumir, né? E às vezes a plataforma não investe em acessibilidade porque roda muito bem e não entende o quanto que o valor que a gente pode dar ali, valor que eu falo ROI mesmo, né, para um retorno, caso essas aplicações elas sejam acessíveis já para todo mundo utilizar. Então, existem alguns indicadores, algumas formas que a gente pode medir, dependendo da maturidade que a gente já está no processo. Perfeito. Muito bom, Wellington. A gente tem algumas perguntas do pessoal que está no online. Você lê para a gente? Sim. A Gislaine Caprioli escreveu: muito bacana a exposição de vocês. Estou gostando muito do painel. Emoji de carinha feliz. Minha questão: como trabalhar desde a base a cultura de acessibilidade nos times? Vocês comentaram sobre a apresentação das ferramentas para as equipes, mas há outras dicas para a criação de cultura, desta cultura e conscientização? Legal, boa, ótima pergunta. Primeiro, assim, meu ponto de vista e né, talvez não tenha certo aqui, não tenha errado, mas um ponto aqui para a gente poder começar a trabalhar o aculturamento é a vivência, né, com pessoas com deficiência. Quando a gente fala aqui em acessibilidade, tentando suprir aqui alguma falta do sensorial ou algo físico mesmo, então a vivência eu acho que é bem interessante, porque você passa a ter um negocinho muito legal chamado empatia, né, pelo todo. Quando você tem empatia, fica muito mais fácil para a gente poder começar o processo de aculturamento. Então, e isso daí, assim, acaba funcionando muito bem quando a gente, se a gente observar, por exemplo, mesmo na estrutura que a gente tem hoje, né, em squads que não possuem, vou dizer em comunidades, né, porque como a gente é cross, a gente não atende um squad somente lá dentro do Itaú. Então, comunidades que não possuem pessoas com deficiência visual, às vezes não sabem
por onde começar, não sabem quais são as dificuldades que aquela pessoa com deficiência visual ou deficiência física elas enfrentam no dia a dia. Então, sempre a gente faz alguns workshops de sensibilização, e a gente traz alguns cases, né, para poder ilustrar mesmo quais são as oportunidades que a gente tem, quais são as dificuldades que a gente gera quando a gente não tem um produto acessível. Então, no meu ponto de vista, a parte do aculturamento, ela começa quando você inclui as pessoas no todo, né, no meio, porque gerar a empatia, o engajamento aqui, é o pontapé inicial para você passar a olhar para ferramentas, passar a olhar para diretrizes de acessibilidade, passar a olhar para desenvolvimento de uma maneira acessível, porque você sabe que se você não fizer, fatalmente você vai impor algumas barreiras para pessoas com deficiência, porque às vezes pessoas sem deficiências situacionais não são tão simples de serem observadas como se a gente como acontece quando a gente tem pessoas aqui diversas nos nossos times, né? Então, essas vivências, para mim, eu acho que é um pontapé inicial para a gente começar a questão do aculturamento. Exatamente, né? Trazendo essas pessoas, né, para dentro do time, né? Para construir junto, né? E aí eu acho que quando a gente traz uma pessoa com deficiência para dentro de um time de pessoas que não têm deficiência, a gente vivencia as barreiras. A gente vai vivenciando essas barreiras e vai entendendo como é que a gente precisa trabalhar a cultura para que a interação seja acessível. Então, eu acho que essa dica do pontapé inicial é perfeita, assim, da gente ter a convivência mesmo, né? Ter essa... E a partir daí trabalhar a cultura, né? Legal. E quando a gente fala de barreiras, é bem interessante, né, Vini? Porque a gente fala assim, barreira, quem não está muito no meio, assim, inteirado ainda com o tema acessibilidade, fica se perguntando, né? Poxa, o que seria uma barreira aqui de acessibilidade, né? E aí, o exemplo que a Joana trouxe aqui no início do bate-papo, poxa, se você não consegue acessar, por exemplo, determinado trecho da tela, algum elemento ali da tela com o seu teclado, você só consegue acessar com o mouse, e se você, porventura, não tem um mouse ali para você poder acessar, ou você não pode utilizar o mouse por algum motivo, e aquele elemento em si, ele só pode ser acessado com mouse over, por exemplo, você tem uma barreira, porque você não consegue chegar onde você precisa. Se você tem um botão que ele não tem rótulo, você tem um campo de texto ali para você inserir uma informação, que não tem um rótulo para poder dizer do que se trata aquele campo, aquele botão, é uma barreira, porque as pessoas não vão saber o que pode acontecer se por um acaso clicar naquele botão, ou o que precisa preencher naquele campo em específico, né? Então, esses exemplos que eu trouxe aqui são alguns dos exemplos de barreiras que eles podem ser, inclusive, de forma bem empática, resolvidos quando a gente tem pessoas incluídas aqui, né? Quando a gente traz as pessoas para poder trabalhar junto, para poder construir junto as aplicações. Às vezes você não precisa ser um expert em WCAG. Às vezes você ter a empatia do que vai impactar aqui as pessoas. Se você souber, por exemplo, utilizar alguma tecnologia assistiva, já te dá um bom pontapé aqui para você poder iniciar o seu aculturamento. Legal, exatamente. Desculpa. Eu sempre falo, só para complementar o que vocês dizem, né? Eu sempre uso uma frase que acho que alguns vão entender o que eu estou dizendo, né? Acho que outros também vão olhar assim, mas nossa, Giovanni, como assim? Mas eu sempre falo que não tenha medo de errar quando se trata de acessibilidade digital. Tenha medo de não fazer o seu produto ser acessível. Sim. Errar, todo mundo vai errar. Não existe uma fórmula ali mágica que todo mundo vai aprender e, nossa, deu certo. Tipo,
O Itaú tem uma forma de ver, tem uma cultura. A B3 tem uma forma de ver e tem uma cultura. A CWI tem uma forma de ver e uma cultura. A Handtalk tem uma forma de ver e uma cultura. Então, cada um vai ter a sua forma de construir a acessibilidade ali dentro, né? O que a gente faz é trocar as ideias, que nem a gente está fazendo agora, para que a gente possa conseguir alcançar, né, esses produtos digitais acessíveis. A gente tem uma outra pergunta aqui também do público, pessoal. Sim. Só para complementar, assim, né, da minha visão, como começar essa cultura de base? Gente falando sobre acessibilidade. Isso. A acessibilidade ela não pode ficar restrita à squad de acessibilidade quando a gente tem uma, ou aquelas pessoas que são responsáveis por isso. A gente tem que levar para a empresa inteira, seja com agendas, talks, recorrências, para levar, para justamente plantar aquela sementinha ali na cabeça de cada um e elas começarem a pensar. E acessibilidade? Será que a gente está fazendo acessível? Uma coisa que o Wellington falou que é muito importante. Tenha pessoas com deficiência dentro da empresa, mostre, por exemplo, que ela vai, dentro do Mural, ela não vai conseguir participar da dinâmica, faça essa problematização, porque é muito importante que as pessoas começam a perceber que não existe só o mundo delas, né? Existem outras coisas. Em relação às barreiras, é sempre muito importante a gente dizer, a deficiência ela não é uma barreira, a barreira é o nosso trabalho. Essa é o que tem ali no site que é uma barreira para as pessoas não conseguirem. Gera uma barreira. É isso então, mesmo. Assim, é muito importante isso. Uma coisa que a gente fez alguns meses atrás, ali na Via, que foi muito interessante e que trouxe muito resultado, nós fizemos testes de usabilidade com pessoas com deficiência e a gente abriu a sala de espelho para toda a empresa. E aí as pessoas começaram assim, a gente tinha muitas pessoas na sala de espelho assistindo aqueles testes, e elas começaram, então, finalmente ver como uma pessoa com deficiência utiliza o leitor de tela. E aí eu lembro assim, teve um teste que eu saí do teste e uma PM me chamou e falou, olha, eu fiz uma lista de tudo que eu achei ali, que apresentou no teste, já passei para o meu desenvolvedor e na próxima sprint a gente vai estar trabalhando tudo isso, tá? Então, assim, são coisas que ela não tinha pensado, a gente já tinha passado pela squad, mas ficaram e elas não fazia parte do dia a dia daquelas pessoas, né? E a partir do momento em que elas viram uma pessoa com deficiência fazer a navegação, entenderam quais eram todas as dificuldades, não esperou nenhum resultado do teste de usabilidade. Ali mesmo ela já começou a fazer modificações e perceber a diferença que ia fazer dentro do produto dela. E foi a vivência, né? Foi a vivência, é isso. Sim. Foi olhar aquilo, né? Eu fico imaginando, eu queria complementar a fala do Giovanni, que ele falou assim, que para as pessoas não tenham medo de errar, né? E eu acho que é bem por aí mesmo, assim. Eu acho que o que a gente deveria ter medo é a gente tendo todo o conhecimento que a gente tem sobre as barreiras que o mundo tem, que o mundo promove, né? A gente não tomar um pontapé inicial, não tomar um primeiro passo, que às vezes, puxar uma reunião para mostrar uma apresentação trazendo esses dados ou trazer um vídeo que mostre um pouco como é que é a utilização de alguma aplicação e como é que a gente pode melhorar isso, né? Eu fico imaginando muito os times que ainda não têm, né, pessoas que entendem sobre acessibilidade ou pessoas com deficiência no time, que como é que eu vou começar nesse time, né? Que é muito que ainda não é iniciado nesse universo, né? Eu acho que é trazer essas discussões mesmo, assim, né? Acho que é um bom ponto de partida também, assim. E aí trazer as Gera pessoas... engajamento, né? Gera engajamento. Exato. E isso acontece muito, sabe? Mesmo quando a gente tem uma cultura já bem estabelecida que fala de acessibilidade, que olha para o tema ali há bastante tempo, a gente faz muitas talks recorrentes sobre o tema acessibilidade, né, dentro da empresa. E lá a gente acaba de finalizar a talk, sempre tem pelo menos 2, 3 pessoas que nos chamam no Teams e falam, poxa, eu quero saber como que a gente consegue aqui trazer os testes de acessibilidade, a gente falar de acessibilidade dentro de casa, né? A gente pode trazer aqui numa reunião de gerência e tal. Então, quanto mais a gente fala, mais pessoas a gente vai atingir, mais lugares a gente vai conseguir levar a acessibilidade.
Sim, com certeza. E um ponto importante também é não focar só nos produtos digitais, né? Porque daí a gente fica também, às vezes, só focado ali. E às vezes a gente tem a casa também, né? A gente tem dentro de casa que a gente precisa arrumar uma intranet acessível, o próprio e-mail, né? Que a gente vai mandar os e-mails serem acessíveis. Então, tem muita cultura que pode se nascer ali no início mesmo, né? Que a gente consegue fazer acontecer. Lá dentro da B3 a gente está fazendo muita parceria com a área de comunicação, com a área de RH, essas pessoas estão sendo muito sponsor, porque aí eles vão lançar um comunicado, eles já colocam a parte de acessibilidade, então as pessoas vão ter o conhecimento de acessibilidade ali e vem para as pessoas, então a gente está de uma forma ou de outra trazendo as pessoas, aproximando, então é muito importante sair daquele pontinho centralizado, né, do produto digital e sempre expandir. Vamos lá para outra pergunta que tem Só complementar antes da pergunta, Giovanni, você falou das ferramentas, né? Era um ponto, assim, que é muito legal de trazer num evento aqui, igual o TDC, até quando a gente olha na carreira, né, de pessoas com deficiência, as ferramentas, elas serem acessíveis, né? Eu tive bastante receio quando eu passei no processo para coordenação, justamente porque eu não sabia como que as ferramentas de trabalho, as ferramentas de gestão no trabalho, elas seriam para eu poder realizar as minhas atividades sem ter dependências, né, de outras pessoas. E para minha surpresa, e surpresa muito boa, as ferramentas de gestão dentro do Itaú também são ferramentas que o time já olha para acessibilidade, né? Então, nós não temos hoje tantos coordenadores ou tantas pessoas nos cargos de liderança que são pessoas com deficiência, mas nós já temos representantes. Então, em níveis de coordenação, em níveis de gerente, né, em níveis de superintendente, então a gente tem pessoas com deficiência, pessoas que estão olhando para o tema acessibilidade em ferramental. E todas as empresas que puderem aqui começar, às vezes, dentro de casa, às vezes não tem um produto para disponibilizar para o cliente ali, mas às vezes trabalha com desenvolvimento de APIs, às vezes trabalha com desenvolvimento de banco de dados aqui, mas tem suas intranets, tem a possibilidade de desenvolver dentro de casa aqui a acessibilidade, olhar para um contrato junto a um fornecedor e falar, poxa, você garante acessibilidade aqui na sua ferramenta para a utilização aqui de pessoas que precisem de algum recurso de acessibilidade, utilizar a ferramenta aqui e eu ter um ambiente de trabalho igualitário aqui para todo mundo, um ambiente de trabalho diverso, porque isso daí acaba enriquecendo bastante a cultura da empresa como um todo, sabe? Sim, com certeza. Pessoal, o nosso tempo já está acabando aqui, né? Eu vou fazer um jogo rápido com vocês, estou me sentindo a Tata Werneck agora, tá? Vou fazer uma brincadeira rapidinho aqui com vocês. E responde ou passa. Pergunta para vocês e resposta com uma única palavra, tá bom? Então, vocês vão se virar nos 30 e vocês vão responder com uma única palavra. O pessoal que está online também, escreve no chat, tá? Interagem com a gente também, beleza? O que é acessibilidade? Uma única palavra, pessoal. Vai, Wellington, fala. Não, uma só, não dá. Uma só. Deixa a gente falar pelo menos três. Uma só, oportunidade. Sim. Ótima palavra. Boa. Eu acho que é tudo. Tudo. Acho que é uma boa palavra. Tudo. Eu vou copiar alguém, assim, não vai ser exatamente igual, mas eu acho que é todos. Beleza. Boa. Por que fazer acessibilidade? Em uma palavra fica difícil, hein? Uma palavra. Você tá muito difícil. Uma palavra, pessoal. Jogo rápido, pessoal. Incluir. Ótimo. Acho que é isso, né? Caraca, que difícil. Caraca, eu acho que difícil. Duas palavras. 2 palavras. 3.
Acho que é Posso para falar abrir mais uma? Posso falar mais portas, uma? né? É. Pode, fala por mim. Empoderar. Boa, garoto. Boa. Eu acho que é Vocês por querem falar mais liberdade alguma? mesmo, assim. O pessoal falou aqui, liberdade, eu acho que é uma palavra boa também. Sim. O que é empatia? Então, tem pessoas agora falando que é impossível a gente ter empatia pelo outro, né? É polêmico isso. Mas Sim. é porque a gente não se coloca no lugar do outro nunca, né? A gente nunca vai conseguir viver o que outra pessoa está vivendo, né? A gente tenta entender, né? Mas eu acho que é entender. Empatia é tentar entender, talvez. Empatia. Estou pensando aqui em como simplificar, né, empatia, porque Sim. realmente é bem complexo você simplificar em uma palavra empatia, mas é carinho, respeito, talvez. Respeito. Legal. A Rose aqui colocou no nosso chat, respeito, cuidado. Legal. A Karen colocou cuidado, é exatamente isso. Sim. O que são dificuldades? A gente falou sobre isso, barreiras. Barreiras são Isso, né? dificuldades. Legal. Desafios. Legal. Ótimo. Tá todo mundo olhando o chat, gente. Não, mentira. Vocês estão me sacaneando, né? Eu pensei. Só porque eu não enxergo. Não, eu pensei, mas a Alexandra botou logo depois que eu pensei, eu juro. Jô? Eu fico no Barreiras também. O que eu posso deixar para o mundo? Posso responder uma frase? Eu posso responder isso com uma frase? Pode. Tem uma frase do Steven Krug no livro Não Me Faça Pensar, que ele faz o seguinte, Adoro. ele fala assim, o quanto eu posso melhorar a vida dos outros apenas fazendo o meu trabalho um pouco melhor. Ótimo. Uma frase, vocês podem definir. Você dificultou, hein, Giovanni? Aí ele aumentou para uma frase, gente. Uma frase, pessoal, por favor. Acho que recriar caminhos, assim, né? Recriar caminhos possíveis, não seguir no que é colocado, né? Então, se tem essas barreiras, tentar recriar esses caminhos de alguma forma, sabe? Sim. Assim, o que dá para deixar de legado é realmente mostrar para as pessoas de alguma maneira que a gente não sabe de tudo, né? A gente está aprendendo, a gente tem oportunidades a cada momento, né? A cada minuto que passa é você saber aqui que talvez o que você sabe agora não é suficiente, você precisa reaprender, né? Então, acho que essa seria talvez a frase, reaprender. Sim. Para mim é uma frase do François Rabelais. Conheci muitos que, quando podiam, não quiseram, e quando deveriam, não conseguiam. Então, a gente precisa fazer algo hoje, a gente precisa mudar algo hoje, e eu queria agradecer principalmente a todos vocês que estiveram aqui, pessoal, ao pessoal que estava no palco, ao pessoal que participou do TDC, né? A gente não vai conseguir estender mais, mas muito obrigado por tudo, por todo esse momento, essa troca, foi sensacional. Não sei se o Álvaro quer voltar também para agradecer. O Álvaro está aí? Volta, Álvaro. Enquanto ele Felipe? não volta, eu quero dizer que, para mim, foi uma experiência muito incrível participar do TDC. Eu e Giovanni aqui, Giovanni e eu somos a primeira vez, né? A primeira vez que a gente participa como coordenadores, então, para nós foi muito enriquecedor, a gente aprendeu muita coisa aqui hoje, e agradecer a participação de todo mundo. Levem acessibilidade para o trabalho de vocês, para a vida de vocês. Sim, não deixe para amanhã o que a gente pode fazer hoje. A gente vai estar construindo não só um mundo melhor agora para a gente, mas sim para as pessoas que estão por vir também. Então, a gente tem que pensar, quando a gente pensa em ecologia, quando a gente pensa em segurança, quando a gente pensa em tudo, em sociedade, a gente pensa no que vai ficar para os outros e não no que vai ficar para a gente. Então, a gente não tem que ter aquela sensação de que eu estou fazendo por mim, mas sim que eu estou fazendo pelas outras pessoas. Então, vamos lá, pessoal. Álvaro não está conseguindo voltar, mas Felipe está aqui.
Tô aqui. Legal. Antes do Felipe aqui, só agradecer também, pessoal, o convite, né? Minha primeira vez aqui como painelista no TDC, mas muito bom o convite, muito bom essa troca de ideias aqui entre vocês, entre pessoas que estão engajadas no tema e com todos vocês que estão nos assistindo aqui no TDC. Essa é a mensagem, sabe? Leve para o dia a dia de vocês a acessibilidade, porque a gente sabe que cada vez mais que a gente falar, uma pessoa que a gente conseguir cativar para o tema é uma pessoa a mais que vai conseguir trabalhar e melhorar a vida de outras pessoas. Boa. Eu queria agradecer também aí a toda a produção do TDC aí, e eu me sinto realmente muito, muito honrado aqui de estar do lado de vocês, compartilhando esses pensamentos, e parabenizar aí vocês que têm um trabalho muito grande assim nessa realização do evento, e são muito importantes aí para uma formação de uma comunidade aí de tecnologistas mais de outro nível, né? Então, parabéns mesmo. A gente que agradece vocês estarem aqui hoje, pessoal. Muito bom. Álvaro Felipe. É só uma entidade isso, né? Deixa eu fazer um comentário aqui, um pouco do que você colocou aí, hoje me fez lembrar de uma frase recente, acho que é de um seriado, no documentário, não lembro agora, mas que é uma senhora que fala que o mundo se torna melhor quando adultos constroem árvores sob a sombra que eles nunca sentarão. Perfeito, ótima frase. Ótima frase essa. Então eu acho que muito do que a gente faz hoje, falando não só de acessibilidade, mas falando de diversidade, de inclusão, de sustentabilidade, potencialmente essas são lutas para adquirir benefícios ou direitos ou equidade para que pessoas no futuro não tenham que lutar por elas, né? E sim só tenham direitos, benefícios ou equidade. Então é uma discussão árdua, assim, e a frase que eu sempre usei desde quando eu era, sei lá, um adolescente, há 2 anos atrás. Logo ali. Que é longo e difícil o caminho que das trevas leva à luz. Então eu acho que não tem atalho, não tem jogo fácil, a gente tem que ir aos poucos mesmo, porque são processos culturais e vias culturais que vão demandar esse tempo. Sim. Então, vamos juntos. É muito importante aqui a presença não só de quem está assistindo, mas também dos palestrantes, dos painelistas, todo mundo que se dispôs a vir aqui, né? A gente está aqui numa quarta-feira, final de dia. Vocês podiam estar no bar, mas estão aqui, né, entregando conteúdo e trazendo mais inspiração para as pessoas. Obrigado, pessoal. Valeu. E o que você falou me lembrou muito de um soneto que o Vinícius de Moraes fez para o filho dele, né, Pedro, que ele falava, foram tantas lutas que eu lutei para que tu não precisasses mais lutar. Então, a gente luta por isso para que, como o Felipe falou sabiamente, as pessoas lá no futuro não precisem ficar sofrendo o que a gente sofreu. Então, vamos construir um amanhã mais acessível, pessoal.